Aqui é o Guilherme Nagel, cara. Você não pode esquecer que na batalha das vendas, quem vence não é quem dá o golpe mais forte, mas quem tem o queixo mais duro pra aguentar o não e não ser nocauteado. Fala pessoal, vamos pra cima, o nosso segundo podcast, agora com um novo nome, foi batizado de Nagelcast, cara, eu tô orgulhoso pra caramba, Nagelcast, né? Vamos pra cima, galera, hoje a gente tem um tema muito especial pra conversar aqui, até porque boa parte das pessoas que nos acompanham ou são gestores de tráfego, ou são donos de agência, profissionais que querem vender mais, e hoje eu trouxe um convidado super especial pra gente tratar de um tema que, embora seja sensível, ele costuma acontecer bastante. Como que eu devo fazer, quais são as melhores práticas para eu largar um emprego formal e começar a empreender em uma agência de marketing digital. Muita gente passa por essa, ou pelo menos almeja essa transição, e tem uma boa parte, uma parcela ainda maior de profissionais que sabem que tem potencial, tem um anseio para abrir sua agência de marketing digital, às vezes tem até o conhecimento técnico já, ou determinada ferramenta para começar a prestar serviço, mas não sabe quais são os próximos passos, o que tem do lado de lá da ponte. E para isso eu trouxe um convidado super especial, que além de ele fazer parte do projeto do Nagelcast, da mentoria, é alguém que já abriu a sua agência de marketing digital, fez essa transição com maestria, e é um dos caras que eu conheço, que num curtíssimo espaço de tempo, conseguiu se tornar bem sucedido, prestando serviços de marketing digital. É o meu querido amigo Gui, meu xará, é o único Luiz Guilherme do mundo, eu também sou Luiz Guilherme, para quem não sabe. Gui, se apresente então pro pessoal, cara, muito obrigado por esse tempo, você tá comigo aqui, tamo junto. Show de bola, Gui, é um prazer estar nesse segundo episódio do Nagelcast, e vai ser um prazer compartilhar um pouco da minha trajetória com você que tá aqui vendo e às vezes está aí hoje trabalhando de CLT ou trabalha num outro lugar que tu não gosta muito e tu tem esse sonho de empreender através da gestão paga, né, através da agência ou através da urgência, né, que a gente chama que quando a pessoa começa a trabalhar sozinho. Então a gente veio aqui compartilhar um pouco, né, do que eu passei, né, de como é que foi essa minha transição, do que eu enfrentei para poder chegar até onde eu tô aqui hoje. Top demais. E antes de mais nada, só quero lembrar que você pode nos acompanhar. Não sei se você está assistindo no YouTube ou agora até mesmo no Spotify ou em outras plataformas, mas é fundamental que você também se inscreva no canal do YouTube. Lá você vai conseguir acessar as aulas toda semana e também pode me seguir lá no Instagram, no @nagel.guilherme. E, obviamente, se você quer aumentar as vendas, escalar a estrutura da sua empresa, sua agência especialmente, ou se você quer abrir a sua agência de marketing digital, você deve se cadastrar na imersão Vendas na Prática. O link vai estar aqui na descrição. Gui, vamos pra cima, cara. O que deu na tua cabecinha para você dizer o seguinte, cara, vou começar a empreender, vou largar o meu emprego formal. O que você fazia, né, formalmente, qual que era o seu emprego teoricamente tradicional? O que deu na sua cabeça para você querer vir para esse mundo de marketing digital? O que tá te fazendo hoje, 10h30 da noite, largar a esposa, largar filho e tá aqui gerando conteúdo? O que deu na cabeça para abrir uma agência de marketing digital, cara? Então, Gui, eu não tive escolha, né, vamos dizer assim, Sério? né? Por quê? Eu trabalhei, né, durante toda a minha vida, né, apesar de eu ser novo, né, mas eu trabalhei durante muito tempo com TI, né? Essa é a minha formação, né, da faculdade. Trabalhei com tecnologia da informação e eu trabalhava, né, o meu último emprego, né, foi como diretor de TI de uma ótica aqui da região. Então eu gerenciava mais de 14 lojas que ficava aqui no sul de Santa Catarina. E na pandemia essas lojas ficaram fechadas mais de 30 dias. O caixa deu uma apertada e, infelizmente, ele precisou fazer alguns desligamentos. Como na época, né, o meu salário era um salário, vamos dizer assim, considerado grande, né, vendo a folha de pagamento de todos os colaboradores que tinham, que eram mais de 100 colaboradores, eu fui um dos primeiros a receber primeiramente uma redução de 50% do meu fixo. E depois ele tentou, mas não conseguiu e eu acabei sendo desligado. E como o meu contrato era um contrato PJ, eu saí com uma mão na frente, outra atrás, não teve seguro-desemprego, não teve nada. Já tinha filho na época, imagina? Já tinha filho na época, meu filho estava com 6 meses e eu tinha falado para minha mulher o seguinte, amor, não precisa trabalhar porque eu ganho bastante aqui. A gente vai conseguir ter uma vida plena aí, fica 2 anos aí em casa,
tranquila que eu consigo precisa- trabalhar. Porque a gente consegue ver o resto da vida, só que eu tenho que morrer daqui uns 15 dias. Tipo assim? Exatamente. Essa era- Bem nessa pegada, entendeu? E foi uma fase da minha vida que eu tava me estruturando, vamos dizer assim, financeiramente. Eu não tinha muita grana guardada, assim, não, eu consigo viver 6 meses aqui Tá. sem entrar grana que tá tudo certo. Não tinha. Então, assim, bateu um desespero enorme. O que eu vou fazer agora? Voltar para minha área no meio da pandemia, ninguém estava contratando, todo mundo estava segurando, entendeu? Então, assim, fiquei sem reação, entendeu? Sem reação mesmo. E aí, conversando, né, com meu ciclo de amizade, uma das pessoas do meu ciclo de amizade é o Thiago Tesman, e ele me sugeriu, Guilherme, por que você não O ciclo investe, né? era fraquinho o teu ciclo de amizade. O ciclo, por isso que é bom Era andar. daí pra cima. Por isso que eu sempre falo, né? Network é tudo nessa Tudo. vida, né, Gui? A gente tá em ambientes que proporcionam isso é um grande diferencial, né? Então, assim, você, acredito também, né, como eu, faz parte de um ambiente que proporciona cada vez mais o crescimento. Então, é muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo, né, o primeiro insight, vamos dizer assim, é que esteja em ambientes que vão te proporcionar um crescimento, né? Top. Porque se eu tivesse, às vezes, num ambiente que não tivesse isso, que alguém tivesse virado pra mim e falado bem assim, cara, tu tá ferrado mesmo, hein? Eu não sei o que tu vai fazer. Ah, vai. Eu fazer outra coisa. tava pego, Vai né? no Paraguai, compra alguma coisa e vem vender. Exatamente, entendeu? Tipo assim. Então, Tá, assim, legal. foi uma fase bem, bem complicada, entendeu? Onde eu não tive opção. Então, eu sempre falo que, no meu caso em específico, não foi gostosinho, entendeu? Tá. Foi a ferro e fogo que eu iniciei, né? Que eu dei o primeiro passo como urgência. Top. Aí tem um ponto, né? Porque você tem... quando você vai fazer uma transição de carreira... O nome transição de carreira é uma parada assim agradável, sexy, bonita, né? Parece que é muito profissional. Mas a gente sabe, cara, que não necessariamente quando você vai trocar a sua atividade, você faz uma transição de carreira definitiva, né? Boa parte, inclusive, dos gestores de tráfego, que hoje se tornaram ou querem se tornar donos de agência, eles começam com uma jornada até dupla, né? Eles começam até com uma jornada dupla. Tipo assim, eu trabalho às vezes em uma agência, ou eu presto serviço, por exemplo, né, para uma ótica, ou em algum comércio, em alguma indústria, enfim, e eu vou começar a fazer um teste às vezes à noite, pega um ou outro cliente, começa por aqui, geralmente. E quando você tem um pouco mais de segurança, aí sim você vira a chave. Mas nessa transição, porque eu imagino que, no mínimo, você dava uma boa condição para sua família, né? Eu não vou dizer que o Gui era rico, milionário, mas você tinha uma condição de vida boa para teu filho, a tua esposa, enfim. E aí vem aquele baque. A pandemia por si só já foi uma paulada na cabeça, né? Então todo mundo já estava meio abalado, privado de sair, de fazer as coisas que faziam rotineiramente. E aí você foi privado de 50% da tua remuneração. Por consequência, eu imagino que muita coisa, aquele picolézinho daqui bom já vai virar o da Esquimó, né? Então, tipo assim, aquele docinho mais chocolatinho do Kinder Ovo vai virar aquele com margarina e tal. Eu sei bem como é que é isso. Mas beleza, cara. Como que eu paro, coloco a cabeça no lugar? Você falou que teve um ponto de muito importante que foi o seu network, né? Então, a recomendação de amigos que mostraram um horizonte diferente para você. Mas muita gente não tem esse network e, especialmente, às vezes... vai fazer uma transição, cara, com uma dívida, né? Uma carga financeira e psicológica, uma pressão semelhante. Como que a gente coloca a casa em ordem, cara? E aí eu queria até que você comentasse que, além dessa pressão psicológica, como eu coloco a casa em ordem? E para fazer essa virada, quais são os principais pontos que devem ser considerados? Porque eu acho que é o seguinte, cara, quando você tem família, você tem filho, você não deve arriscar por um prato de comida, né? Me fala um pouquinho mais, cara. Como que você lidou com essa pressão e quais são os principais pontos que você considera, assim, que tem que ser observados em quem quer fazer uma transição de carreira? Então, Gui, eu sempre falo, né? Hoje, né, 3 anos após eu passar isso tudo, eu tenho um olhar mais maduro pro que eu teria feito naquela época, tá entendendo? Então, assim... hoje, se uma pessoa vai começar, a pessoa às vezes está trabalhando, não gosta de onde ela está, entendeu? Ela quer mais, ela tem uma ambição de querer mais, de querer crescer, evoluir, aumentar os ganhos financeiros sem depender de uma pessoa, dependendo basicamente só do teu esforço, né? Então, eu sempre falo, né? Qual é o cenário ideal, né? Você conseguir
guardar uma reserva financeira, porque eu já passei isso na pele. E, tipo assim, existe o lado bom e o lado ruim. Mas, assim, tu ter que fazer alguma coisa com a corda no pescoço, meio que vendendo hoje para poder comprar amanhã, é muito doloroso, entendeu? Tipo assim, não precisa, entendeu? Eu acredito que não precisa. Às vezes, se vem essa coisa, por exemplo, que aconteceu comigo, que era uma coisa inesperada, tudo bem. Mas dá pra gente fazer essa transição de maneira mais programática. Quando tu pega, não, beleza, eu almejo isso, almejo ir pro próximo nível, almejo abrir uma urgência, almejo empreender dentro desse mercado de gestão de tráfego que tá só começando. Então, assim, dá para você se organizar financeiramente, para tu guardar uma graninha, para poder dar o pontapé inicial, investir, né, em bons cursos, né, em bons treinamentos que vão te ajudar a acelerar, né, esse processo. Foi uma coisa que eu fiz na época, tá entendendo? Porque isso vai impulsionar mais, né, o meu aprendizado e até a minha confiança de conseguir gerir, né, cliente, captar pessoas. Então, isso, assim, me ajudou muito na época, entendeu? Me ajudou muito no início eu ter isso daí. E voltando um pouquinho na tua pergunta, né? O meu maior motivador, né, era dentro de casa, entendeu? Porque eu tinha uma esposa e um filho que dependia 100% de mim, entendeu? Então, assim, eu fui obrigado a ser centrado, entendeu? De, tipo assim, não olhar pro acaso, vamos dizer assim, né? Porque tem uma coisa que eu nunca gostei, é aquela pessoa que é vitimista, entendeu? Que, não, porque isso só acontece comigo e tal. Eu tinha motivos para me vitimizar, mas isso não ia botar dinheiro dentro de casa, não ia botar comida no prato do meu filho. Nada disso ia acontecer, entendeu? Então, literalmente, a oportunidade que eu tinha era aqui. Não, vou empreender aqui dentro, entendeu? Eu vou fazer dar certo. É aquela coisa que a gente sempre ouve, né? Aquele clichê, né? Não existe plano B. Eu tenho que fazer esse plano A dar certo. E o meu plano A era, eu vou montar uma urgência, eu vou vender serviço de gestão de tráfego. E tu tinha, assim, um ponto de equilíbrio em relação a faturamento que você considerava, eu preciso faturar X para me organizar? Qual que era esse valor? Então, eu precisava faturar pelo menos 10 mil reais para me manter o mesmo padrão de vida que eu tinha, porque eu tinha um aluguel, entendeu? Um plano de saúde da criança, entendeu? Alimentação, quantos aquela clientes coisa você toda. Considerava, assim, tipo... A minha meta inicial era 10 clientes. Era 10 clientes. Eu precisava 10 clientes de R$1.000, entendeu? De 997, né? Não, eu preciso fechar 10 clientes de R$997, porque daí, eu volto a respirar tranquilo e penso com mais calma nos próximos passos, tá entendendo? Então, vamos lá. Você falou, primeiro, organização financeira, né? Tem um termo que a gente usa em gestão financeira que é o colchão financeiro, Exatamente. né? Então, aquela grana, aquela reserva que você tem disponível para te sustentar por exemplo, 4 meses, 6 meses, 1 ano. Esse é o primeiro pilar. O segundo, pelo que você está comentando, é o investimento no que diz respeito a treinamento, mentoria, acompanhamento. Aí tem um ponto, né, que já dificulta um pouco o processo, que geralmente quando você está começando, você não tem muita grana, né? E aí tem um mito, cara, que a gente tem que acabar com ele, né, aniquilar com ele, é que você precisa de muita grana para estudar e aprender, especialmente marketing digital. A maior parte dos treinamentos, a maioria dos treinamentos, vende a organização do conteúdo, né? E não necessariamente o conteúdo em si, que você consegue, com um pouco de esforço, encontrar ele em plataformas como o YouTube, Spotify e assim por diante. Então, eu vou começar a me organizar financeiramente, né? Eu falo que na fase inicial de uma empresa, eu não posso olhar aquele faturamento que está chegando como salário, né? E muito menos como lucro, por exemplo, assim. Então, eu vou ter que me organizar financeiramente, vou começar a investir o meu tempo em treinamento, seja ele pago ou não, dependendo das minhas condições, mas comecei o negócio. Virei a chave. Cara, e agora? O que tem do outro lado da ponte, né? Não tenho esses clientes garantidos, não tenho a garantia do 10 mil reais, ou dos 5 mil reais, ou do 15 mil reais, ou do 3 mil reais, que seria uma quantia para minimamente começar a me dar uma tranquilidade, mas eu tenho que pensar em crescer. Aí eu tenho 24 horas. Vamos colocar que eu vou dormir pelo menos 5 horas, né? Que se eu não dormir pelo menos 5 horas, vou ter problema aí, né? Vou ter problema no decorrer da minha vida. Eu tenho uma família, tenho um filho, eu tenho uma esposa. Em alguns casos, algumas pessoas não têm, né? Moram com os pais, enfim. Mas eu tenho responsabilidades dentro de casa. Eu tenho uma vida social. Eu preciso aprender agora, além de aprender a ferramenta, eu preciso aprender a fazer a gestão da minha agência e principalmente a vender.
Se a gente fosse organizar, cara, assim como nível de esforço, na tua visão, quando eu tô começando a agência, tenho 100% do meu tempo. Quanto tempo eu devo dedicar, por exemplo, para aprender a vender e para vender em si, né? E quanto tempo eu devo dedicar para aprender ferramenta, para aprender estratégias digitais, a parte técnica, digamos assim. Então, Gui, isso foi um erro que eu cometi quando eu comecei. E hoje, olhando para trás, eu sempre, todo mundo que me pergunta, né, que me faz esse tipo de pergunta, eu sempre falo, ó, quando eu comecei eu errei nisso. Tá. Então, vou te falar para que você não cometa o mesmo erro. Qual foi o meu erro, tá? Eu pensei que para mim poder vender gestão de tráfego, Gui, eu precisava aprender gestão de tráfego primeiro. Tá. Eu precisava primeiro ser um especialista no Google Ads, um especialista no Facebook Ads, para depois eu vender. E aí que mora o perigo. Por quê? Eu me enfiei em estudar para poder aprender a ferramenta, porque eu achava que tinha que ter a confiança, porque eu achava que tinha que saber explicar tudo para a pessoa quando eu fosse apresentar o meu serviço. Então, eu me enfiei em estudar para poder aprender a ferramenta. Só que aprender a ferramenta, eu não botava dinheiro no meu bolso, eu estava precisando de dinheiro. E aí, quando eu comecei a vender, quando eu comecei a literalmente entrar em contato com os clientes para vender, eu vi que, na verdade, os clientes não queriam saber se eu manjava ou não da ferramenta. Para eles, pouco importava qual a ferramenta eu ia utilizar. O que eles queriam saber mesmo era quanto de venda que tu vai gerar para mim. Então, eu sempre falo, hoje, o que eu faria se eu estivesse começando agora? Cara, aprende primeiro vendas. Aprende a vender. Porque vender é o que vai botar dinheiro no teu caixa. E tem aquele clichê, né? Caixa é rei. Então, com caixa, você fica mais tranquilo para poder fazer qualquer outras coisas. Eu sempre falo, hoje o que eu teria feito? Teria ficado bom em vendas, porque daí eu teria conseguido mais cliente. Peguei o cliente, consegui vender através da técnica de venda que eu aprendi. Preciso fazer agora uma campanha para ele. Eu vou pegar um cursinho, vou pegar um videozinho lá. Então, parceiro. Vou olhar para o videozinho que o cara tá ensinando e vou fazer aqui na continha do cliente e a vida vai seguir. Só que não, eu achava que não, tem que dominar a ferramenta, porque se o cara me perguntar de CPA, eu tenho que precisar responder. E o cliente nunca me perguntou disso nada, entendeu? O cliente não quer saber qual ferramenta que tu vai usar, quanto é que custa o clique. O cliente não quer saber disso. O cliente quer saber quanto que tu vai me gerar de venda, como é que tu vai impulsionar as minhas vendas. Então, assim, eu hoje começaria diferente, aprenderia a vender, porque a chave, né, para você crescer, faturar, aumentar, ter mais grana, é vendas. Não tem como a gente falar que, não, tem que aprender. Não, é vendas. Não tem pra onde fugir, entendeu? Inclusive, tem um mito, né? Que tem algumas pessoas que, por exemplo, já tem alguns clientes ativos. Então, sei lá, eu tenho 10 clientes ativos. Às vezes uma pessoa só cuida de 10 clientes ativos, dependendo do tamanho da conta, né? Isso é um certo trabalho. E a pessoa tira o pé do acelerador em relação à parte de vendas. Eu falo o seguinte, a única maneira de você aumentar o teu faturamento, o teu ticket, por consequência a tua lucratividade, se você tem agência, é vendendo mais. Porque à medida com que você atrai novos clientes que pagam mais, vão permanecer com você, você tem uma lucratividade maior, você tem poder de fogo, inclusive, para negociar com quem está dentro. Porque sabe qual é o problema de muita gente que começa? Eu não sei se você chegou a passar por isso. Que você tem que fazer qualquer negócio. Né? Eu falo o seguinte, cara, quando você vai negociar com o cliente tendo que fazer qualquer negócio, é igual você fazer sexo com gorila. Espero que vocês não tiveram essa experiência, né? Nem eu. É do jeito que ele quer mesmo. É do jeito que ele quer, entendeu? É do jeito que o cliente quer. E aí você acaba tendo a impressão, por conta de você não estar preparado, né? Você não tá com munição, você acaba tendo aquela impressão de que eu não sei vender, esse negócio não é para mim, eu vou ter que fazer qualquer parceria, eu começo a ceder para outras pessoas que têm esse conhecimento em venda. Agora eu falo, como você mesmo está atestando aqui, né, endossando o que a gente fala todos os dias. Se você aprende a vender, a montar o seu processo comercial, de duas uma, cara. Ou você vai ter uma agência hiper lucrativa e independente, ou você vai ser um profissional muito bem remunerado. Porque o que mais tem no mercado é gestor de tráfego querendo trabalhar, que não sabe atrair novos clientes. Então, se você fosse colocar como principal erro, seria esse de não ter dedicado tempo suficiente para aprender a vender.
Exatamente. E tudo que tu tá falando, Gui, aconteceu comigo. Porque eu não tive esse insight na época, entendeu? Menos o negócio do gorila, né? Infelizmente, né? Vamos dizer assim, eu só fui notar o Guilherme Nagel que falava sobre vendas depois que eu tinha feito todas essas cagadas. E aí eu vi que, cara, realmente, né? Eu não precisava ter passado por toda essa dor se eu fizesse isso aqui que o Gui tá me ensinando a fazer. E eu passei por tudo isso que tu tá falando, entendeu? Por exemplo, eu nunca gostei de fazer social media. Mas no início eu me obriguei a fazer social media porque eu não conseguia vender uma coisa não estando colada na outra, porque o cliente me perguntava, e tu vai fazer as imagenzinhas pro Instagram também? Eu falava, sim, eu tava precisando vender, eu precisava daquele cliente para poder pagar minhas contas, entendeu? Eu tava no desespero. Como eu não sabia nenhuma técnica de venda, eu não sabia nada, tudo que o cliente falava era só, sim senhor, amém, vamos lá, vamos fechar aqui, fazer, e depois me matava para poder entregar, entendeu? Então, assim, se você tá começando hoje, quer ser urgência, ou você é uma agência e aprende muito técnico e tá pegando, cara, você precisa aprender processo de venda. Você precisa aprender a vender. Porque quando você aprende a vender, as outras etapas se tornam tudo bem mais fácil. É como tu comentou, Gui. Se eu ficar um bom especialista em venda, daqui a pouco eu não preciso nem botar a mão na ferramenta, porque eu vou trazer outras pessoas para agregar no meu time que vão operar a ferramenta, entendeu? Só que eu só tive esse insight depois que eu te conheci, tá entendendo? E aí eu sempre falo, inclusive, quando eu estou conversando com outros gestores de tráfego que estão começando, cara, se você não se dedicar a vender, o teu negócio vai morrer. E o que eu fiz para poder aprender a vender melhor, a ser um bom vendedor? Assim, não me considero hoje um especialista, mas tenho uma maturidade muito maior do que de quando eu comecei, entendeu? Então, assim, o que eu fiz para poder aprender isso? Eu fui lá num canal do YouTube, entendeu? O nome do canal do YouTube é Guilherme Nagel, tá? Faz o jabá. Vi vários vídeos de vendas que tinha. E peguei os vídeos, inclusive eu tenho uma playlist, tá? Tem uma playlist com os melhores vídeos, tá? Que me ajudou na época. Como matar a objeção, como passar pela secretária, como isso, como aquilo. E fui, cara, alimentando todos esses vídeos para eu poder aprender a vender. Porque eu entendi que, cara, eu tenho que ficar bom em venda. Eu tenho que ficar bom em venda, entendeu? Foi minha premissa, foi o que virou o meu jogo. Porque depois que eu fiquei bom em venda, aí, cara, tipo assim, aí eu cresci, entendeu? Aí eu acendi. Deslanchou. Tem uma parada, cara. Hoje eu tenho esse privilégio, lógico, já faz praticamente 10 anos, né, com a agência, mas hoje eu tenho o privilégio de estar muito mais perto de outros donos de agência com a mentoria. Então você também participa desse processo. E chega a dar uma tristeza, cara. Acho que esse é um sentimento mesmo, né? Beirando uma revolta. O número, cara, de gestores de tráfego que às vezes fazem contato com a gente e boa parte deles, né, acabaram, a gente já teve, até enquanto a gente tá gravando aqui, a gente só abriu uma turma, então não pôde atender todos, por exemplo, mas de pessoas que basicamente, eles falam assim, Gui, eu tô implorando para vender. Cara, eu larguei o meu emprego, por exemplo, né, entre aspas, a minha ótica lá, a minha vaquinha, que era a minha segurança. Cara, eu tô na comunidade dos fulano, eu fiz o curso do Thiago, eu fiz o curso do Pedro Sobral, eu fiz o curso do Lucas Renault, do Janine, do Misha, todos esses caras que são fantásticos, são pessoas que eu recomendo que de olhos fechados que você possa seguir, consumir conteúdo. Só que agora eu tô no campo de batalha e eu tô precisando fechar negócio e eu tô tendo que abrir mão, às vezes, de uma lucratividade, né, para literalmente ter o pão de cada dia. Então é libertador quando você aprende a vender. Agora é lógico, eu vou aprender a vender. Mesmo assim eu tenho outros desafios, né? Eu vou ter que fechar o primeiro cliente. À medida que depois que eu vou ter que ter a entrega. Posteriormente, fechei o primeiro cliente, fechei o segundo, fechei o terceiro. Cara, os argumentos estão encaixando. Estou participando da mentoria, eu estou aprendendo no YouTube, com o Gui, com quem quer que seja. Estou fechando negócio, mas agora eu vou ter que começar a dividir o meu tempo entre venda, a entrega, né? Porque alguém vai ter que entregar o que eu estou vendendo. E no começo, normalmente, você não tem grana para montar uma equipe, né? Especialmente na primeira fase, que eu costumo dizer. E eu tenho que continuar vendendo, continuar com as minhas responsabilidades. Vão surgir responsabilidades, demandas administrativas, né?
operacionais, tipo assim, cara, alguém tem que pagar o boleto. Você vai ver que vai começar a surgir uma parada chamada imposto, né? Você vai ver que uma parada, alvará, né? Certificado digital, contabilidade, inadimplência dos clientes, às vezes, em alguns casos, para quem faz pós-pago, né? Como que você lidou com isso em um primeiro momento? Assim, poxa, cara, tá dando certo, tá valendo a minha oferta, tô conseguindo fazer as vendas, talvez não eram tão boas quanto você, digamos, olhando com a visão de hoje, né? Quanto você acha que poderia ser, mas o dinheiro começou a entrar. E quem olha, a maior parte dos casos, a maioria dos gestores de tráfego olha para pequenas contas, então eu preciso ter volume. Como que você foi se organizando, né, para, cara, continuar tendo a sua vida, ter qualidade para ficar com a sua família, continuar vendendo e ainda, que eu considero a parte tão importante quanto vender, entregar resultado para que os clientes pudessem permanecer. Como é que você lidou e administrou o teu tempo nesse sentido? Então, Gui, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é que eu precisava ficar bom em vender porque eu precisava aumentar o meu faturamento, tá? E isso aconteceu ali quando eu estava com 5, 6 clientes, porque vamos dizer assim, que os meus primeiros, né, clientes foi muito de indicação, né? Que a gente sempre tem isso no começo, né? Que a gente tem o amigo que é fulano aqui, que conhece aquele outro, que conhece aquele outro. Então, os primeiros 2, 3 clientes ali, naquela indicação, opa, foi tranquilo. Só que depois vai apertando, porque vai acabando a indicação, vai acabando os amigos. E, literalmente, você precisa vender, precisa ir para o campo de batalha. Como eu era limitado em grana, não tinha como eu fazer o que a maioria da galera recomenda, de que, vai lá, cria uma landing page, bota a grana no Google Ads, no Facebook Ads, para você captar clientes. Isso é essencial, precisa fazer isso. Mas quando eu comecei, Gui, eu não tinha grana. A grana que eu tinha que guardar porque eu não sabia se ia vir, se não ia vir, entendeu? Então eu precisei fazer o famoso outbound, né? Que é prospecção fria. Prospecção fria, exatamente. Se faz há milênios. Hoje a gente dá um nome bonito, mas você já tá, né? Precisei fazer a prospecção fria, tá? Como, na época, tá? Era aquela coisa de tá tudo meio fechado, que meio pandemia, meio aquilo outro, entendeu? Então era difícil encontrar as pessoas nos locais, e aí eu tracei uma seguinte estratégia, né? Aquela coisa que é meio simples, mas fui lá no Google, botei o segmento de dentista, entendeu? Vi os consultórios que estavam abertos e batia lá na porta, entendeu? Notebookzinho debaixo do braço. Opa, doutor, sei que tá complicado aí nessa questão de atrair cliente, mas deixa eu te mostrar que existe uma forma de atrair esses clientes através de anúncios e eu posso fazer esses anúncios para você. E tem mais. Teu concorrente fulano aqui tá fazendo. Aí mostrava o anúncio do concorrente, porque sempre tem um concorrente que tá fazendo. E daí o cara ficava, rapaz, meu concorrente tá fazendo, eu não tô fazendo, mas peraí, me explica isso daí melhor. E aí eu começava a introduzir, mas era aquela coisa, eu não tinha um processo de venda muito bem definido, então não sabia quebrar a objeção, não sabia fazer um fechamento, entendeu? Não sabia negociar preço, então eu sempre falava assim, eu consegui, tá, o meu máximo foi cuidar de 30 clientes sozinhos. Que tá? já é bastante. Que é bastante. Das duas mídias. Das duas mídias. Facebook e Google, tá? Você chegou a faturar até quanto? O máximo da agência, antes de você mudar para a agência de lançamento, nós vamos falar sobre isso na sequência. Você chegou qual foi o teu máximo de faturamento? Não, meu teto de faturamento na agência de negócio local foi R$50 mil. Trabalhando sozinho? Não, aí não. Vamos por etapas, entendeu? Até os meus 30 clientes, eu trabalhei, não vamos dizer 100% sozinho, porque eu tinha minha esposa, que me ajudava nessa parte burocrática que tu falou. Então, ela que cobrava os clientes, ela que emitia a nota, que o bebezinho não cola ali, mas ela ajudava para poder me virar, porque qual era o meu foco, tá? O meu foco era vender, porque eu me liguei que para o negócio continuar crescendo eu precisava vender. Então, eu dedicava a maior parte do meu dia, do meu horário comercial, vamos dizer assim, para poder vender, das 8 às 18, que era quando os clientes me atendiam, e a parte da noite, quando eu chegava em casa, era a parte quando eu ia criar anúncio, quando eu ia otimizar a campanha, quando eu peguei um monte de cliente de social media, ia lá no Canvas para poder fazer uma artezinha, entendeu? Foi no início, né? Eu tive que abdicar de muitas coisas. Uma delas foi o sono, uma delas foi o tempo com a família, entendeu? O tempo com o filho. Porque eu precisei, entendeu? Pagar esse preço nesse início sozinho, tá entendendo? Para mim poder conseguir desenvolver cada vez mais a agência. Tá. Cara, R$50 mil é bastante grana? Não, Vamos colocar assim de faturamento, né? Não, tu nem fala, né? Primeiro, né?
Quando eu fiz 10, eu já não acreditei, porque era o meu, era o que eu ganhava. Vou me aposentar. Exatamente, já fiquei louco, entendeu? Aí quando eu fui aumentando, eu fui falando, rapaz. Aí quando eu bati os primeiros 25 mil, né, que foi assim, o marco, né, eu falei, caraca, o dobro do que eu ganhava. E aí eu comecei a fazer aquela coisa que a gente não deve fazer, mas a gente faz, né, é fazer a retrospectiva, né? Tá. Que tipo assim, rapaz, se eu tivesse começado antes, como é que eu não tava agora? Tava milionário. Forbes. Tá entendendo? O cara fica, pô, mas se eu tivesse feito antes. Tava na Forbes. Se eu tivesse feito antes, entendeu? Tá. Então, assim, foi um processo que doeu bastante, entendeu? Não é um processo fácil. Eu nunca tinha empreendido, entendeu? Não sabia. Então, tem toda essa parte burocrática do empreendedorismo que a gente sofre, mas eu estava muito determinado a fazer aquilo dar certo porque eu não tinha plano B. Entendeu? Então, assim, a minha esposa me ajudou muito no início a organizar essa parte, entendeu? Essa parte burocrática. Me organizava dessa forma, dedicava o meu dia para poder estudar e botar em prática o que eu estudava na parte de vendas, entendeu? Porque eu entendi que o que eu precisava para ter caixa mesmo era vender, e à noite eu cuidava dos clientes, eu otimizava campanha, respondia o WhatsApp, entendeu? Tá. Era assim, era uma loucurada, entendeu? De começar às 7 da manhã e acabar à meia-noite, 1h da manhã, entendeu? Para me poder passar desse sufoco, entendeu? Entendi. Mas vamos lá. Eu quero bater na tecla aqui dos 50 mil, que é um marco, cara, para a maioria dos gestores de tráfego, né? Quando você vai fazer uma... Eu vou falar no gestor de tráfego, porque se a gente for olhar hoje em relação a agências de marketing e tal, pequenos negócios, 80% é focado em gestão de tráfego apenas ou presta serviço de gestor de tráfego. Cara, 50 mil reais de faturamento é maior, o faturamento maior do que, sei lá, 80%, 85%, 90% das agências de marketing digital. Você conseguiu isso em menos de um ano e meio? Vamos colocar assim? Mais ou menos? Os primeiros 25 eu bati com 90 dias. 3 meses? 3 meses eu bati o primeiro 25. E depois, para poder chegar nos 50, foi um ano. Tá, um ano. Vamos lá. Um ano e um mês. 50, eu imagino que você tinha ali o quê? Uns 40 clientes nessa fase? Mais ou menos? 40, 45 clientes. Então, você tinha que, pelo menos, vender na casa aí de uns 5 contratos por mês, pelo menos. Exatamente. Qual que era a tua média de venda por mês, de novas contas? Vamos colocar, você passou ali os 30 dias iniciais, aquela zona do cagaço, tirei meu 10 mil aqui, né? Ninguém vai mais passar fome dentro de casa, não vou ter que tirar o filhinho da escola, tá tudo bem. Agora, cara, em um mês eu consegui construir algo que talvez em 10 anos de carreira, a duras penas, eu achava que era muito. Exatamente. Né? E aí você olhou e fez o que eu imagino que qualquer pessoa inteligente vai fazer. Cara, qual é a receita? O que eu tô fazendo que dá certo? Eu tenho que tornar um processo e vou começar a aplicar. Então você tinha na média, você fechava cerca de quantas contas por mês, mais ou menos? Na média, né? Eu sei que tem mais mesmo. Mas... A minha meta, geralmente, era 2 por semana. A meta, né? Tá. Mas a média ficava nisso, em torno de 4, 5. Tem mês que dava um boom maior, que fechava 6. Tá. Entendeu? Então, 4. Tá, beleza. Você fechava na casa de 4 clientes por mês. Os 4, até esse momento, por exemplo, eles vinham dessa prospecção fria, que você batia na porta das empresas e tal, e de indicação, ou tinha já aí algum outro canal, já estava rolando algum tipo de anúncio, ou alguma outra parceria que você acha interessante também comentar? Ou era isso mesmo? Não, prospecção fria. Para mim, foi assim, o que deu muito certo foi prospecção fria, entendeu? Eu fui começar a anunciar, botar anúncio, depois que eu bati 50k, entendeu? Que eu fui criar uma landing page para poder rodar anúncio, entendeu? Mas era muito na prospecção fria. Porque vamos dizer assim, que eu gostei da coisa de vender, e aí, como eu já estava com 50k de faturamento, eu já tinha contratado algumas outras pessoas para poder me ajudar. Já estava em quantas pessoas nesse momento, nessa fase? Nesse momento a gente estava com 6 pessoas, entendeu? Então, eu tinha 2 pessoas que faziam social media, que cuidavam dessa parte de social media. Tinha mais 2 pessoas que me ajudavam com as contas do cliente, com os anúncios. Tinha a minha esposa, né, que eu considero ela, e tinha eu, né? 6 pessoas contando comigo. E a margem que você tinha do negócio de lucro mesmo, no final, a última linha, pagando, considerando encargos, né? Não sei se tinha, mas enfim, pagando os funcionários, impostos e tal, talvez uma taxa de inadimplência, não sei, outras despesas. Desse faturamento, quanto que sobrava para você? A última linha ali, mais ou menos. 50%. 50%. Então, olha só. Você, em menos de um ano, você conseguiu
fazer uma empresa, que obviamente é um ativo muito maior do que um salário, é uma Sim. empresa, né? Uma forma de você ganhar sem depender de ninguém, com 50% de margem e escalar. E a base de tudo isso, galera, foi o que muita gente, infelizmente, demoniza, que chama-se prospecção fria. Então é lógico que hoje se tem um processo, a gente ensina um processo, eu vejo no dia a dia a gente construindo isso na agência, né? A gente fecha um volume, sei lá, aproximadamente 100 contratos novos por mês aqui na agência, e boa parte desses contratos vem de prospecção fria, e tem gente que desacredita ou que acha que isso é coisa do passado. E eu falo pra você, cara, qualquer estratégia de venda, né? Você pode pegar eu não tenho CRM, eu anoto num papel de pão. Se você anotar no papel de pão, tornar um processo, por mais que ele vai ter ali, cara, alguns efeitos colaterais, né? Não vai te dar tanto previsibilidade, controle, cara. É melhor você ter um processo no papel de pão do que você não tem processo nenhum. Da mesma maneira que eu falo, cara, é lógico que é melhor. Por exemplo, você falou que ia lá buscar os dados no Google Meu Negócio. Por exemplo, você conhecesse lá um Phantom Buster da vida, você apertava um botão, né? E o trabalho que você ia demorar uma manhã, você demorava 20 minutos, por exemplo. Mas tem muita gente que conhece ferramenta, que é ratinho de ferramenta, só que não põe a cara a tapa, não se expõe por conta do medo da rejeição, o medo de fracassar. Então, às vezes, está lá o Gui, por exemplo, com pouco conhecimento, 3 meses de marketing digital, faturando 25k, e uma outra pessoa que domina as ferramentas, que já tem experiência com inúmeros clientes, que sabe, inclusive, o que precisa ser feito, em muitos casos, que tem, inclusive, grana para comprar mídia de anúncio, mas não se expõe pelo medo do que vai acontecer do outro lado. É o tal do medo da rejeição. E eu digo para você, cara, o que nos paralisa como dono de agência, como empresário, como profissional de alto nível, especialmente como vendedor, não é não ter a ferramenta correta, não é não saber o discurso, não é não falar X idiomas e nem ter o network que a gente gostaria de ter. É quando a gente não se expõe, é quando você não vai para o campo de batalha. E quando você vai para o campo de batalha, você aprende o quê? Você vai ver lá no campo de batalha pessoas que são muito piores do que você, performando mais do que você, fechando mais contratos, agências que fazem muito menos do que você eventualmente entregaria, mas elas fecham mais negócios, fecham mais contratos, faturam mais, põem mais dinheiro no bolso, pelo simples fato de eles ir para o mercado buscar cliente. Então eu admiro muito, cara, esse trabalho, né? Você falou que você fazia, eu imagino que foi se tornando um processo. Por mais que sem muita ferramenta, sem tanta metodologia, cara, eu vejo, pelo que eu percebo aqui, que o Gui é um cara que aplica as coisas que aprende. Agora, se a gente tô começando a agência, eu tenho essas possibilidades, eu posso estar investindo em anúncio, eu posso fazer o popular agora, prospecção fria, o termo da moda aí, o outbound, né? Buscar clientes sem investir nada. E eu posso começar com base em indicação. Quando eu falo em indicação, não é a indicação aquela só familiar, porque é como você falou, ela tem prazo de validade, né? Ah, eu conheço 10 amigos sem empresa, vou chegar nos 10, daqui a pouco vai acabar. Mas eu falo em indicação quando você começa a estimular todo o cliente a entregar contato para você, para que você tenha previsibilidade e possa prospectar cliente por muito tempo. Olhando para esse tripé, para essa tríade aí, anúncios, por exemplo, Google, Facebook, TikTok, assim por diante, prospecção fria, né, na forma mais simples possível, no objetivo desse episódio não é ensinar, né, prospecção fria, mas é você bater na porta das empresas ou começar com base em indicação. Por onde você começaria? E se fosse tornar isso um processo com a tua experiência de 1 ano, cara, qual que é o mais previsível e o mais seguro para você começar? Dos 3, na tua opinião. Ô Gui, eu começaria por prospecção fria, tá? Por quê? Principalmente que quando a pessoa está começando, geralmente ela não tem muita grana para poder investir em anúncio. Verdade. Tá? O processo de indicação, sinceramente, quem eu conheço que faz o processo de indicação fenomenal é você e a Blue. Não vi nenhuma outra pessoa, nem outro lugar fazendo um processo de indicação que você ensina, por exemplo, dentro da mentoria. Então, na época, eu assim, nem pensava, nem cogitava essa ideia, essa hipótese. Então, assim, eu iria muito na prospecção fria, tá entendendo? O processo que eu tinha na época de prospecção fria era listar os segmentos que eu ia falar ali na semana e pegar e entrar em contato. Não conhecia nenhuma ferramenta, entendeu? Não me atentei para as ferramentas que existiam para o mercado, para essa área de vendas. O que eu tinha era o processo, vamos dizer assim, bem organizado na minha cabeça
E eu anotava. Eu tinha uma planilhinha, que eu tenho até hoje essa planilha, onde eu colocava lá, quando que eu entrei em contato com o cliente, qual foi tipo o teu CRM. Exatamente. Meu CRM é uma planilhinha do Google Sheets lá do Excel. E aquilo ali eu controlava as minhas vendas, entendeu? Quantas pessoas eu liguei. Aí o cara já começa, com quantas pessoas eu preciso falar para poder fechar uma venda. E isso daí, na prospecção fria, foi o que me trouxe uma previsibilidade. Porque eu sabia que eu precisava, por exemplo, abordar 20 empresas para poder fechar uma. Se eu tinha a meta de fechar 4 no mês, por exemplo, eu sei que eu tinha que abordar pelo menos 80 empresas para poder fechar 4, entendeu? 100 empresas para poder fechar 4. Então, essa era a minha média, entendeu? Essa era a minha meta e eu buscava atrás disso. É claro, né? O que eu sempre falo. Quando, Gui, você tem, um conhecimento maior, quando você se esforça para aprender vendas mesmo, vamos dizer assim, na prática, né? Porque como tu estava falando, a galera hoje não faz isso. E por que a galera não faz isso, tá? Era o medo que eu tinha na época. O medo do não. O não dói. Dói. E você não saber matar a objeção do não é dolorido. E hoje eu entendo que, tipo assim, um bom vendedor, vamos dizer assim, ele tem que aprender a ouvir não e o não abalar ele. Tem uma frase que eu gosto bastante. Eu tirei da cabeça, eu tenho a cabeça grande, assim, daí eu tenho bastante frase, assim, né? Mas hoje eu ensino, até ensinei na mentoria ontem, né, para os alunos, né, para os donos de agência. Quando a gente fala de prospecção fria, tá? De vendas em geral, mas especialmente em prospecção fria. Se a gente fosse fazer uma analogia com uma luta, a força, cara, quem ganha não é quem tem o argumento mais forte para tratar a objeção, não é quem bate mais forte no cliente, mas é quem tem o queixo mais duro para não ser nocauteado mesmo tomando não, porrada o dia inteiro. Boa. Essa pessoa que é resiliente, cara, ela permanece, né? E aí ela vai começar a fazer a conta que você fez. E aquela conta é o seguinte, cara, eu preciso, por exemplo, prospectar 20 empresas. Dessas 20 empresas, eu talvez vou ser barrado em 10 pelo guardião, pelo gatekeeper, lá pela secretária, pela pessoa que atende. 10 pessoas eu vou conseguir falar com o decisor. Desses 10 que eu vou conseguir falar com o decisor, talvez 5 eu consiga apresentar uma proposta, né? De fato, eles estejam precisando, eles tenham condição, eles tenham grana, ele é o decisor, ele tem necessidade, ele tem time. Desses 5 que recebem a proposta, cara, eu fecho com 1. Tem uma conversão aí de 20% provavelmente. Então, qual que é a lógica aqui? Eu preciso de mais 20 para fechar o próximo. Então, eu começo a fazer uma contagem inversa. Cada não que eu recebo, eu paro de me preocupar e dizer, cara, eu tô indo mal, e eu começo a colocar esse não como um degrau para o meu próximo sim, que é a regra mais antiga e mais lógica de quem faz vendas. Agora, é fato, quando você começa a estabelecer alguns critérios lá na montagem da lista, você vai começar a tornar esse número de 20 para 15, para 10, para 5. Você vai começar a perceber, por exemplo, se eu for montar uma lista com 20 pessoas, e eu vi aqui, cara, que as pessoas que estão apenas em Criciúma, por exemplo, têm uma propensão maior a fechar do que em outras cidades vizinhas, circunvizinhas. Então, eu começo a trazer pessoas mais aqui de Criciúma. E eu estou prospectando dentistas, digamos assim. Aí eu começo a olhar que os dentistas que têm, digamos, uma rede social ativa, com pelo menos 2 postagens ou story durante a semana, eles se conectam mais com estratégias digital. Aí eu começo a ver de novo que, digamos, os dentistas que já têm um site, eles têm uma propensão maior, uma abertura maior a ouvir sobre anúncios sobre Google Ads. E aí, se eu tenho um pouquinho mais de conhecimento e cuidado, eu vou lá olhar numa ferramenta e eu começo a monitorar, cara, os dentistas que faturam, por exemplo, acima de 30 mil reais, acima de 40 mil reais, eles têm uma condição, propensão ainda maior. Daí eu começo a definir um perfil de público e eu não estou mais preocupado agora em colocar volume de pessoas na minha lista. Eu estou preocupado em colocar a pessoa certa, porque ela vai ter muito mais aderência com a minha proposta, né? Essa é a ideia. Então, pelo que você está falando, você fez um trabalho organizado, porque eu te conheço, sei que você é um cara organizado, você fez um trabalho organizado dentro dos recursos que você tinha. Agora, tem muita gente que é organizada, tem os recursos, mas é o que eu comentei agora, não se expõe. A gente falou muito aqui de medo do não, e eu abro caixinha de pergunta, eu converso com o dono de agência, eu posso garantir para você, o principal medo da galera é o medo da rejeição, perfeito? Eu posso garantir também que quem vende mais não é quem sabe mais sobre venda, nem quem prospecta mais, ou melhor, nem quem tem as melhores ferramentas, mas é quem se expõe mais. Falando especificamente sobre isso, cara, né?
como que eu lido com aquele não, que às vezes dói na alma, sabe? Quando você vai prospectar, atende uma secretária, a pessoa de alguma forma trata você mal, é desrespeitoso, ou às vezes dá uma tiradinha de sarro, né? Uma humilhada, enfim. Como que eu lido, não necessariamente só com isso, mas, cara, como que eu lido com essa dificuldade de ter que dar muito mais martelada para poder efetivamente pregar alguma coisa e ter resultado? E como que eu lido, cara, além dessa dificuldade, dessa exposição para a rejeição, cara, com a minha própria cobrança de, às vezes, estar trabalhando muito e não ver o resultado efetivo de vendas? Então, Gui, trabalhar muito não significa muito resultado, né? Por quê? Isso daí foi uma coisa que eu aprendi no decorrer do processo, tá? Qual foi o meu erro, entendeu? Como eu estava aprendendo, e eu estava aprendendo, vamos dizer assim, a vender de uma maneira meio arcaica, entendeu? Eu por exemplo, não fiz o investimento mesmo com grana na época de, não, deixa eu aperfeiçoar isso aqui mesmo, entender a objeção e ficar fera nisso. Então, foi muito na porrada mesmo de tomar na cara e entender, não, então isso aqui eu não posso falar. Ah, não, então isso aqui eu estou criando objeção para mim mesmo. Então, assim, foi um processo que... Por que eu consegui, vamos dizer assim, passar por esse processo? Porque eu entendi que, tipo assim, cara, eu preciso ir pro próximo, entendeu? E esse daí, daqui a um tempo, eu vou bater na porta dele de novo. Mas eu não deixava esse não me abalar, porque eu tava atrás do sim, entendeu? E eu sabia que uma hora o sim ia vir. Eu só precisava continuar ligando, eu só precisava continuar prospectando. Eu só continuava precisar indo para cima. E é aquela coisa... Ah, cara, tentei aqui hoje falar com 10 pessoas, não consegui fazer nenhum agendamento, não consegui falar com ninguém. Beleza, vou mudar minha estratégia, vou mudar minha abordagem, entendeu? Poxa, como é que eu posso gerar um relacionamento, às vezes aquela coisa de saber introduzir melhor uma conversa com uma secretária para eu conseguir pegar o contato do decisor, conseguir falar com o decisor para me conseguir apresentar a proposta. Então, eu investia nisso, tipo assim, poxa, se eu não estou conseguindo, algum erro eu estou cometendo. Deixa eu pensar aqui como é que foi o meu dia para me ver se eu identifico os meus erros. E eu começava a refletir, verdade, eu esqueci de falar isso daqui. Ah, poxa, eu dei esse vacilo aqui. E aí eu ia anotando isso daí para, na próxima eu não posso esquecer isso daqui. E aí aquele famoso, né, fui criando o checklist, né, que hoje, né, eu aprendi com você que existe um roteiro de vendas para tu poder seguir, que é fenomenal. Só que eu não tinha acesso ainda a esse recurso, então eu tinha o meu checklist lá que, tipo assim, era uma coisa bem arcaica, tá entendendo? Então, assim, eu acredito hoje, né, olhando hoje, quando você tem um script de venda, um roteiro de venda, 90% dos teus problemas são resolvidos. Por quê? Porque ali no roteiro tu aprende, vamos dizer assim, a contornar esse não, e mesmo que o não venha, tu aprende a sair desse não por cima, entendeu? E depois tu vai conseguir pegar aquela pessoa novamente. Mesmo que a secretária foi ríspida, foi isso, foi aquilo outro, né? Com a estratégia certa, tu consegue trazer a secretária pro teu lado, por mais ranzinza que ela seja, e numa próxima oportunidade, num outro dia, tu vai conseguir passar, entendeu? Então, é muito nessa da tentativa. Mas o que ajuda mesmo é tu saber o processo, entendeu? Quando tu tem um processo mais desenhado, mais bem detalhado, uma coisa que é validada, aí a evolução é bem mais rápida e bem mais constante, vamos dizer assim, de que quando tu é sozinho, vamos dizer assim, entendeu? Tu fica ali naquela e agora, e agora, e agora. Então, assim, eu acredito que se na época eu tivesse isso, eu teria crescido muito mais rápido, entendeu? Eu teria evoluído muito mais rápido. Teria evitado muitos problemas, entendeu? Eu teria conseguido matar muito mais objeção. Entendi. Mas foi um processo, entendeu? Foi um processo que eu precisei passar, mas pro cara que tá ouvindo a gente, ele não precisa passar por isso. Porque existe hoje outros meios, existem outras formas que dá para se aprender para poder enfrentar esse tipo de coisa, tá entendendo? Top. Então, pelo que você está me falando, você lidava com o não, olhando ele como parte do processo. Exatamente. Beleza? E eu falo que isso é o segredo, né? É a analogia da linha de montagem. Então, eu quero construir algo, eu não me preocupo em melhorar
aquilo que no final me foi entregue, mas eu me preocupo em melhorar, em cumprir o processo. Então hoje, por exemplo, a gente contratou esse mês, a gente está com quatro novos pré-vendedores, né? S10, que para quem não sabe, são profissionais que focam especificamente em agendamento e só em prospecção fria. Só não, né? Não é um trabalho tão simples, mas eu falo, eles não têm nenhuma outra atividade além da responsabilidade de buscar agendamento com clientes que não pediram nenhum contato, não se cadastraram em nada. E o que eu passo para o time, porque a gente tem uma característica, né? Todas as pessoas na agência, está indo para 15 pessoas no comercial, e um pouco mais de 70 pessoas na agência como um todo, a gente tem uma característica que todas as pessoas foram formadas em casa. Todas as pessoas foram formadas aqui. E olhando só para o time de vendas, cara, todos os vendedores foram formados em casa. E qual que é a ansiedade do vendedor quando ele entra? Ou quando você começa uma agência, cara, fiz a transição de carreira. Qual que é a ansiedade? Cara, eu preciso vender, preciso pagar conta. Né? Ou eu preciso, meu primeiro cliente, por exemplo. Né? Eu preciso começar a ter resultado com tudo aquilo que eu estou aprendendo. E é lógico que essa ansiedade pelo resultado, ela é salutar, ela é importante. Só que o foco não deve ser a venda em si, o novo contrato em si. Mas quais são as atividades que eu preciso fazer para que a venda aconteça? Né? E como eu começo a ter noção dessas atividades? Quando eu saio, cara, um dia quando eu dou uma dica, eu sempre falo que é quando você põe a cabeça no travesseiro para dormir, ou pelo menos eu faço muito isso, eu recomendo. Porque em qualquer outro horário do dia, por conta do Wi-Fi, da internet, do 4G, do 5G, qualquer outro lugar do dia, você pode estar trabalhando até o último minuto. Agora, quando você põe a cabeça no travesseiro para dormir, deixa o teu celular de casa, você vai fazer de lado, você vai fazer uma reflexão sobre algumas coisas. Você vai fazer uma reflexão sobre a sua empresa, sobre a sua agência, sobre a sua vida como um todo. E quando você for fazer a sua reflexão sobre a sua vida profissional, cara, olha para o seu processo comercial, para de responsabilizar a consequência, o final, e olha para o meio. Eu estou fazendo o número de atividades que eu preciso fazer para conseguir um agendamento? Eu estou cumprindo o roteiro da maneira que é para cumprir, para conseguir uma conversão? Para conseguir o agendamento em si, eu tô fazendo o número de ligações que é necessárias, eu estou mandando os e-mails dentro da cadência, eu estou me conectando nas redes sociais, eu estou fazendo o contato no WhatsApp na proporção que eu defini dentro de um ciclo de negociação. E aí você não vai mais responsabilizar a venda, mas você vai buscar o seguinte, cara, eu tenho que cumprir as atividades e a venda vai ser uma consequência. E, cara, se é uma parada que vira o jogo para quem tem agência, cara, é a liberdade de saber o seguinte, cara, que cada tijolinho que você tá colocando, num e-mail que você dispara, numa ligação que você faz, você tá construindo uma nova venda. E a responsabilidade não fica mais naquele vendedor antigo, né, de chegar lá na hora e resolver quase que num passe de mágica, através de um argumento que vem na mente na hora, né. Eu sei que isso também faz parte do jogo, mas eu não posso colocar responsabilidade, cara, no meu instinto, no meu improviso. Eu tenho que colocar a responsabilidade no processo. Então, para quem está fazendo essa transição de carreira, não é que eu tenho que buscar um processo mirabolante. Você tem que achar um caminho minimamente viável que te leve ao primeiro cliente. E hoje você não precisa inventar a roda, é só você assistir os vídeos aqui no canal. Você pode também, quando tiver a oportunidade, participar da mentoria, mas isso não é pré-requisito. Tem muito conteúdo no canal aqui, inclusive o que você está assistindo aqui não está sendo cobrado nada, né? Você vai olhar esse modelo, cara, você vai definir esse processo e agora você vai começar a fazer ele incansavelmente. Gui, dá certo? Dá certo. A gente fecha na agência aproximadamente 100 contratos novos por mês. Você, né, com pouca experiência, com muita vontade, com muita disposição, saiu de 0 para 50 mil, cara. Eu vou dizer para você, Gui, eu conheço dono de agência. Eu conheço pouquíssimos que faturam próximo, não fala nem mais, de 50 mil reais. Agora, os que faturam, eles têm uma parada em comum. Qual é? Eles sabem vender. Eles se dedicam por um processo, ainda que arcaico, antigo, ou talvez nem sejam as melhores práticas. Mas eles cumprem aquele roteiro que é o que dá resultado para cada um. E eu digo para você, cara, às vezes hoje a gente vê muita gente ensinando sobre vendas, não é só sobre vendas, né, cara? Sobre tudo, sobre como ganhar dinheiro, sobre emagrecimento, sobre qualquer coisa. Você tem uma série de metodologias e às vezes você coloca, cara, é necessário para essa metodologia ser o robô que vai te dar dinheiro para não sei para quê, né? O curso, cara, as coisas que mais dão resultado são questões simples que são executadas. Olha o que você estava fazendo. Isso aqui, cara, batendo na porta das empresas, aí se faz há pelo menos 100 anos, no mínimo, para você vender alguma coisa. Estava dando certo. Agora, é lógico, quando isso se torna um processo, quando vem tecnologia,
né? Quando você começa a mapear, e você vai ter muito mais tração, força, e você vai crescer com muito mais velocidade. Agora, fazendo até essa analogia, Gui, com o que a gente aprende hoje em dia sobre venda, sobre marketing digital, sobre até gestão de agências ou até gestão do nosso próprio tempo, da empresa, das nossas finanças, cara. Você falou que teve lá no início a importância de alguém que te deu uma indicação, né? Que foi uma pessoa do mercado, relevante. Depois você começou a consumir conteúdo. Quanto que custa, cara, acertar na escolha de um mentor para abrir uma agência? E na tua visão, quanto custa errar na escolha de um mentor ou de pessoas próximas que vão te aconselhar na abertura da empresa, na abertura da agência? Então, Gui, o primeiro passo, né, quando a gente vai falar de escolha de um mentor, que até na época, né, uma coisa que eu não me atentei muito no início, é a gente, às vezes, escolher uma pessoa que não está no campo de batalha, que realmente é aquela pessoa que não passou pelo processo de verdade. Às vezes é aquela pessoa que comprou 2 livros e tipo assim, se vende muito bem como o ensinador, o professor. Então, assim, o primeiro passo na escolha de um mentor é que, cara, veja se essa pessoa realmente ela tá no campo de batalha, entendeu? Se ela realmente deu a cara a tapa de estar ali, de não, cara, aquela pessoa realmente ela vivenciou. Por quê? Porque a pessoa que vivenciou, ela vai conseguir te ajudar de uma maneira fantástica. E eu costumo dizer assim, geralmente, não é nem qual o preço de não ter, mas o quanto eu não teria ganhado a mais se eu tivesse um direcionamento de maneira certa e de maneira correta. Se aos trancos e barrancos eu conseguir fazer 50 mil reais por mês, se eu tivesse, desde o início, alguém para pegar na minha mão e direcionar, falar bem assim, ó, Guilherme, beleza, tu tem sangue no olho, tu quer empreender, tu quer crescer, segue isso daqui, porque eu já passei por que tu vai enfrentar e esse é o melhor caminho. Tu vai passar por isso daqui em tal etapa e é assim que tu vai ultrapassar essa etapa. Ó, tu vai vivenciar isso daqui e é assim que tu vai passar isso daqui. Então, assim, você ter isso, não é nem aquela questão de tipo assim, quanto é que seria? Não, cara, o quanto que tu vai deixar de ganhar. O tempo que tu vai levar para conseguir aprender tudo que às vezes com uma conversa, com uma frase que o cara falar, tu vai falar assim, caraca, realmente, era isso. Era isso que precisava para poder me destravar. Então eu considero, né, quando eu volto atrás, eu falo assim, cara, às vezes eu poderia ter conseguido faturar 100 mil, 200 mil, 300 mil reais no mês se eu tivesse alguém pegando a minha mão, ó, beleza, tu tem força de vontade, tu quer estar com sangue no olho, cara, segue isso. Beleza, cheguei agora, beleza, passei aqui, agora eu tô com tal probleminha aí. Não, agora é isso, entendeu? Por quê? Porque a pessoa que já tá lá na frente, que tá, igual no teu caso, há 10 anos fazendo a mesma coisa, que já materializou tudo isso, tu já passou por tudo, tipo assim, os teus desafios que eu vou enfrentar no começo, tu já passou, tu já superou, tu sabe N formas de contornar. E às vezes a gente fica naquela coisa do orgulho, né, do ego, de, não quero isso, não quero aprender, vou me virar aqui sozinho e tal, porque, cara, eu acho que aí que mora o perigo, entendeu? Então, assim, eu teria, como eu tenho hoje, ainda continuo tendo, porque é evolução, entendeu? É aquela coisa, tu tá do lado de uma pessoa que vai correr junto com você e tu não vai estar ali sozinho. Tá entendendo? Tu tem aonde ir, tu tem como perguntar, tu tem, cara, e aí? E agora? Qual o próximo passo, entendeu? Poxa, e agora? Cheguei aqui, tá entendendo? Não, então agora eu vou pra isso, beleza, vou pra aí, porque eu falo, eu dei muita volta, eu dei muito murro em ponto de faca, eu errei muito no meu modelo de negócio quando eu comecei, como eu te falei, eu atendendo social media e tal, entendeu? E, tipo assim, eu demorei 1 ano para conseguir me desvincular de social media, que era uma coisa que eu não gostava de fazer. Tudo isso que eu não tive ninguém para me direcionar na época. Ela bem assim, ó, social media é uma coisa muito boa. Só que tu vai precisar de uns processos maiores, tu vai precisar de mais gente, tu vai ter que cobrar mais, vai ser isso, vai ser aquilo, é um processo mais moroso. Tá entendendo? Não que tu não deva fazer. Mas, ó, existe um caminho, vamos dizer assim, mais fácil aqui, ó, de tu conseguir ganhar, vamos dizer assim, a mesma coisa sem ter tanto esforço, entendeu? Não que tu não tenha esforço,
mas o social media te dá muito trabalho operacional de tu criar, tu manda arte pro cara e o cara te manda 10 vezes a mesma alteração de uma cor, de uma tonalidade, de uma coisa a outra, entendeu? Então é uma coisa muito mais desgastante. Então tudo isso daí eu errei no início, que se eu tivesse alguém me direcionando, não teria errado. E eu teria evoluído e crescido e ganhado mais grana, entendeu? Então eu sempre penso, a grana que eu vou deixar de ganhar se eu não tiver aquilo. Exatamente. Tem uma parada, cara, que você falou, acho que é bem importante, né? Que é o ego, às vezes, né? Então, eu não sei se a gente poderia tratar só como erro, o ego, mas o receio de receber um aconselhamento que vai te levar para um outro nível, né? Se a gente for falar sobre crescimento, a única, a melhor forma de se aprender qualquer coisa e ter resultado rápido é modelar alguém que já faz aquilo que você quer fazer e que desfruta dos benefícios que você quer ter. Não tem outro caminho. E hoje, cara, com relação à disseminação do conteúdo, eu consigo acessar muitas coisas. Agora, é lógico, eu não consigo filtrar se aquilo que está vindo do outro lado é verdadeiro ou não. Por isso que é fundamental você conhecer uma empresa, uma pessoa, você se relacionar, se possível, né, até presencial, mas se não for por meio dos conteúdos, conhecer o histórico dessa pessoa. O que essa pessoa construiu em relação à agência? Né? O que essa pessoa construiu como vendedor? O que ela construiu como gestor de contas? Né? Porque alguém às vezes vai dizer para você o seguinte: não, cara, dá para cuidar de 30 contas. Tá, mas quantas contas você cuidou, você monitorou? Quantas contas você viu alguém cuidar na sua operação? Ah, de 10. Então, como é que você tá falando que dá para cuidar, por exemplo, de 30 contas? Dá para faturar 50 mil reais com uma agência de marketing digital. Hoje, cara, eu olho para as agências grandes, né? Tem agências grandes no Brasil, que aparecem pouco na mídia, inclusive, que faturam milhões. Então, eu olho para a minha operação e falo assim, cara, beleza, a gente alcançou muito, né? 700 e tantos, quase 800 clientes ativos. Pô, cara, é um marco para uma operação independente, né, de agência no Brasil. É um marco. Só que tem gente, cara, que tá jogando um outro nível. Que tá com 3 mil clientes, que tá com 4 mil clientes. Ou ainda que não tem esse volume, mas que fatura 10 vezes mais do que eu faturo como agência. E eu preciso ter a humildade de aprender também com essas pessoas. Me aproximar dessas pessoas. Por isso que é fundamental que você tire uma parte do seu tempo, se possível, que você frequente ambientes, né? Por exemplo, a gente dá um presente, não sei se a gente, em todas as imersões a gente vai conseguir fazer isso, né? Mas a gente dá um presente você sabe disso, para os alunos da mentoria, que a gente traz eles para a agência para passarem um dia comigo e com a minha equipe aqui. E, cara, não é só o conteúdo que você vai passar ali, né? Não é só o conteúdo, mas é você visualizar uma operação que tá acontecendo aquilo que você quer ver na sua vida e na sua empresa, na sua agência daqui 6 meses, daqui 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Então isso é muito enriquecedor, porque você vê, cara, alguém que tá te ensinando passou por esse trajeto. Por exemplo, no último podcast eu trouxe um consultor aqui do time, né? E foi o primeiro nesse novo formato, inclusive quem não assistiu, o nome do podcast é Como um Vendedor do Meu Time Vendeu 27 contratos, 27 sozinho em um mês. Nossa. Eu falo, cara, animal. E eu faço questão de bater no peito, cara, isso aqui é animal. Só que é o seguinte, eu sei que dá pra ir mais longe do que isso. Porque eu já vendi 50 contratos sozinho no mês. Não foi num mês só. Sozinho, tendo esse volume de venda. Então, agora eu olho, cara, para outras pessoas que às vezes têm um faturamento maior do que eu tenho de entrada de clientes, que retém mais os clientes, mais tem, por exemplo, na agência, que conseguem ter um ticket maior, e eu olho com um olhar de humildade, cara, eu quero aprender com essas pessoas. Eu não quero só saber vender, eu quero ter um LTV maior, eu quero ter um CAC menor, né? Eu quero ter um faturamento maior, eu quero ter um lucro maior na minha empresa. Como eu tenho esse resultado? Acessando conteúdo, fazendo o que a gente está fazendo aqui, né? Eu digo o seguinte, cara, se você está assistindo provavelmente aproximadamente 1 hora de podcast agora, cara, independente o que você está fazendo, você já é um cara diferenciado, né? Você já tá buscando consumir um conteúdo que a partir só daqui da história que você está aprendendo com o Guido, que a gente está discutindo, cara, você tem condição de acessar um próximo nível. Agora é fato, a minha orientação, você não precisa participar da nossa comunidade, da nossa mentoria, isso não é regra, né? Se você tiver esse privilégio, tenho certeza que você vai crescer, mas você tem que se aproximar de outras pessoas, prestadores de serviços, especialmente donos de agência, que jogam o nível que você quer jogar. Qualquer um que venha entregar um conteúdo para você sem as cicatrizes, cara, desconfia. Quando eu falo sobre medo de rejeição, por que eu falo isso, cara? Porque eu não sei se contei isso no último podcast, acho que até contei algo parecido, mas quando eu comecei eu não sabia o que fazer, não tinha lead, não tinha histórico,
não tinha conteúdo no YouTube, nessa área, tinha nada. Mas eu sabia que eu tinha que vender. E às vezes eu tentava me ocupar, né? Que eu passei por alguns meses assim. Eu pegava, tinha meu carro, eu saía da agência, eu sozinho, né, cara? Tinha que fazer acontecer. E às vezes eu chegava até a chorar, cara. Porque eu sei, cara, o que eu vou fazer? Né? Na ocasião eu saí de uma... Eu trabalhava num comércio, algo parecido até contigo, mas eu ganhava 5 vezes menos do que você ganhava, por exemplo. Porque foi 10 anos atrás, né? Não, mas vamos botar no dinheiro de hoje, tipo, 3 mil. 3.500, tipo, era algo de 1.800, assim, alguma coisa assim, né? Vim pra ganhar algo próximo aqui na agência, digo, cara, pensando em casar, né? Tinha recém ali, tava querendo comprar um apartamento e eu não via um caminho, né? Só que é o seguinte, cara, aí eu entendi uma parada. A diferença do que você falou, de se ocupar e produzir. Eu percebi que eu tava me ocupando. E uma hora eu virei achar, eu falei, cara, não, eu vou fazer diferente. Nem que eu comece a fazer que nem um representante comercial, mas eu vou sair a campo. Eu fiz o que você fez há 9 anos atrás. Eu lembro que eu ligava, aqui na região tem cidades vizinhas aqui, né? Quem conhece Braço do Norte, Isso, Tubarão, São o pessoal que não conhece, São ali, Ludgera, aqui tudo. são cidades próximas, cara. Eu fazia tipo um representante comercial, telefonaço assim, né? Então eu olhava também no Google, enfim, olhava na SIC, na sites de associação empresarial e tal. E, cara, a mesma coisa. Eu brinco, né? Eu ganhava 25, hoje você era o dono, né? Eu ganhava uma comissão na época só, né? Eu ganhava cerca de 20, 25 reais por venda. Mas eu sabia que eu tinha que descobrir um processo. E a partir do momento que eu mapeei esse processo, eu consegui lidar mais fácil com o que a gente comentou, com medo da rejeição. Gui, tá super top o nosso bate-papo, mas eu quero dar um encaminhamento agora pros finalmente, né? Então, primeiro, cara, eu não conhecia a tua história de perto, né? Então, pô, saí basicamente do 0 para 50k em pouco tempo. Eu vou dizer, eu vi poucos, eu não lembro de alguém assim próximo que tenha feito um resultado parecido, então mostra quanto você é comprometido e diferenciado. E depois, eu queria falar rapidamente essa outra jornada. Você partiu por um outro projeto, né? Além da agência, mentorando outras pessoas em relação ao marketing digital, contando um pouco da tua história, instruindo, né? Fazendo o que a gente está incentivando aqui, que os alunos, que os mentorados, que as pessoas que consomem o conteúdo façam. E depois você foi para uma outra parada, que é a agência de lançamento, né? Que é um outro jogo. Né? Eu acho que a agência de lançamento é muito mais... se aproxima muito mais com a loteria do que com a previsibilidade, né? Que você pode fazer um baita de um trabalho e quebrar com esse trabalho, não sei se quebrar, mas enfim, se frustrar. E às vezes você pode não fazer um trabalho nem tão bom, mas você pega alguém do outro lado que vira o jogo, você desfruta daquilo. Para quem quer trabalhar com lançamento também, cara, vendendo o serviço em si, né? Orientação prática, que eu não vou dizer que é melhor nem pior. Eu acho que tem um modelo e tem um perfil de pessoa, né? Exatamente. Cara, eu digo pra você, é uma vida totalmente atípica, né, cara? O cara que faz lançamentos. Mas é um mercado aquecido, com muitas oportunidades, que eu acho que ele, por conta das mudanças, as oportunidades aparecem até em um volume maior nesse momento, cara. Você acha que dá, por exemplo, para ter uma agência de gestão de tráfego e ter um braço de lançamento? Tipo assim, também fazer lançamento, começar a fazer lançamento, né? Uma transição, aprender a respeito, ou tem que focar numa parada? O que você acha, assim? Então, Gui, é aquela coisa, né? Aquilo que tu foca expande, tá? Qual foi a minha transição, né? Eu comecei como uma agência de negócio local, mas eu conheci a metodologia, né? O lançamento em si foi uma coisa que me encantou. Então, depois que isso me encantou, eu peguei muito de tipo assim, ó, eu quero migrar, entendeu? E aí eu fiz essa migração para mim poder focar somente em lançamento, tá entendendo? Então, assim, durante essa migração, eu fiquei tocando em paralelo durante um bom tempo. Eu finalizei a migração mesmo, foi em julho desse ano que eu parei de atender negócio local e entrei mesmo só com lançamento, tá entendendo? Então, assim, durante um bom tempo eu consegui fazer essa gestão dos dois, mas para você, até mesmo vamos dizer assim, para você ficar bom mesmo, é ideal tu escolher um caminho, entendeu? Porque dá para escalar e dá para crescer dos dois lados. Os dois mercados são muito bons, os dois mercados são muito aquecidos, só que um grande detalhe que eu gosto de deixar o alerta quando se fala de lançamento, tá? Lançamento é uma coisa que, para às vezes, a pessoa que não tá grana, tá no desespero, é uma coisa assim que eu não recomendo. Por quê? Porque tu vai arriscar, tu não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Por mais que tu siga toda a estratégia, toda a fórmula, vamos dizer assim, tu não sabe, entendeu? Tu não tem como garantir.
Então, assim, eu focaria no início, se eu tô começando, se eu não tenho um recurso financeiro, em montar uma urgência, de montar um negócio local, de atender negócio local, porque ali eu vou conseguir, querendo ou não, ter uma previsibilidade, ter uma recorrência, entendeu? Conseguir fechar um contrato com um cliente de 6 meses, de 1 ano, e eu ter aquela recorrência ali, e eu ir atrás mais disso, até eu fazer o meu colchão financeiro, e aí com o meu colchão financeiro feito, quero arriscar em outras iniciativas, né? Entendeu? Daí eu começo a puxar, entendeu? Mas eu focaria, se eu tô começando, sou um cara que tô em transição de carreira, tô começando, por onde eu começo? Agência para negócio local ou agência de lançamento? Eu começaria por agência de negócio local. Top. Porque isso vai conseguir te dar uma previsibilidade. Depois, se tu quiser migrar para lançamento, ou até mesmo se tu quiser tocar os dois juntos, tu só vai precisar treinar, gerir pessoas para conseguir tocar as duas operações. Mas se você tá começando, cara, começa com o negócio local. Porque você fazendo o que tem que ser feito, você seguindo o processo que tem que ser feito, num curto prazo você vai conseguir ter uma previsibilidade de caixa que vai te dar, vamos dizer assim, um conforto, não para tu se acomodar, mas o conforto para tu conseguir arriscar em outras coisas, arriscar em outras áreas, gerir, contratar e fazer cada vez mais o negócio crescer. Top. Gui, animal, muito obrigado por esse tempo, pela Tamo tua junto. disponibilidade de estar aqui. Se a gente, obviamente, puder de alguma forma tentar, da maneira mais brusca possível, fazer uma síntese de tudo aquilo que a gente conversou, se você for fazer uma transição de carreira, a sua prioridade precisa ser venda. Você tem que dominar um processo comercial que te dê previsibilidade de faturamento. Se antes disso você conseguir uma organização financeira para pelo menos 2 ou 3 meses garantir que você tenha o que comer e as suas despesas básicas pagas, você vai conseguir fazer esse processo com muito mais calma. Se você conseguir separar um tempo para estudar, não necessariamente só a ferramenta, mas especialmente também sobre vendas, essa jornada de agência, essa transação, você vai conseguir ir ainda mais rápido. E se você tiver a condição de ter acesso a um mentor, a um curso, um treinamento, qualquer que seja que te dê segurança de alguém que já percorreu, que já criou e já formou, já teve resultado com uma agência digital, já desfrutou do lugar que você quer estar, você vai ir ainda mais rápido. E para concluir, cara, não tem fórmula mágica quando se fala em empreendedorismo e prestação de serviço. Agora é lógico, se você consegue dar um Ctrl+C, Ctrl+V em outras pessoas, em outras agências que já estiveram no lugar que você quer estar, é muito provável, que você chegue muito mais rápido no faturamento que você quer, na lucratividade que você quer e que você desfrute de todos os seus sonhos. Conta comigo nessa jornada e vamos pra cima. Um abraço, até o próximo episódio.